Seja você programador ou profissional de TI, muito bem-vindo à 167ª videoaula de programação em linguagem C da Flatech. Meu nome é Gabriel Squillet e realizaremos mais um exercício da matéria de algoritmo e programação na lista de ordenação de vetor. Nesse momento o exercício é o 9 e ele pede o seguinte: crie um programa em C que carregue um vetor de 8 números inteiros. Calcule e mostre dois vetores resultantes, ordenando de forma crescente. O primeiro vetor deve conter os números positivos. O segundo vetor deve conter os números negativos. Cada vetor resultante vai ter, no máximo, 8 posições, sendo que nem todas devem ser obrigatoriamente utilizadas. Bom, vamos dar início então à nossa resolução, iniciando as variáveis em 0. Se vamos fazer a ordenação por ordem crescente ou decrescente que seja, precisaremos de dois índices para utilizar em dois comandos for, um dentro do outro, e como já estamos acostumados a fazer, um índice será o i e outro o x. Precisaremos também de uma variável auxiliar e os vetores, né? Vamos criar o vetor de 8 posições, então, chamado v, ponto e vírgula. Vamos criar aqui embaixo também os vetores positivos, que vai receber os números positivos e negativos, certo? Então, vetor chamado p para positivo, com 8 posições, vírgula, e um n com 8 posições também, um n para negativo. Como diz o exercício, pode ser que nem todas as posições devem ser utilizadas obrigatoriamente. Então, ali quando tiver o comando scanf, pode ser que nós digitemos mais números positivos ou mais números negativos. Então, para isso, é bom já inicializar aí os nossos vetores que receberão os valores positivos e negativos em 0, ok? Para não ter nenhum valor sujo dentro aí desses vetores e nos atrapalhar aí na hora de executar, ok? Então, 0, vou copiar aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V mais 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apagar a última vírgula. Vamos conferir se tem 8 zeros, então tem. Já adicionamos 0 em todas as 8 posições do vetor P para positivo, as posições de 0 a 7. E vamos fazer a mesma coisa com o vetor negativo. Ctrl C, Ctrl V. Legal. Após isso, vamos iniciar um comando for, como de costume, iniciando em 0, enquanto esse i for menor do que 8, e mais, que é igual a i, mais 1. Vamos abrir e fechar, então, aí o bloco desse comando for. Um printf deve ser apresentado na tela pedindo um número. E abaixo um scanf vai ler em percentual i, armazenando no vetor e na posição índice. Legal, então o nosso comando de leitura já está feito aí, certo? Vamos comentar aqui dizendo que é o comando de leitura. Precisaremos agora fazer um comando não de ordenação, mas de fluxo.
como que vai funcionar esse comando aí de fluxo? Já eu explico, deixa eu só comentar aqui primeiramente. Vai ser um comando de fluxo. Esse comando de fluxo vai funcionar da seguinte forma: se o que contiver na posição índice aí do vetor v for maior que 0, o que significa isso? Significa que ele é positivo, correto? Nesse caso, vamos abrir e fechar um bloco, dizendo que se isso for verdade, então o vetor P na posição índice atribuirá o que contiver no nosso vetor posição índice, ponto e vírgula. Se não, se o que contiver na posição índice do nosso vetor for menor que 0, o que vai acontecer? Isso significa que o número é negativo, né? Então, a variável vetor negativo na posição índice atribuirá o que contiver no nosso vetor original aí, ok? Caso contrário, aí, nada acontece, certo? Se o que for digitado for 0, ele não é positivo e nem negativo. Apesar de que, em alguns lugares aí, na web, dizem que o número 0 é positivo. Enfim, vamos trabalhar com a hipótese de que o número 0 não é negativo e nem positivo, ok? Após o comando de fluxo, o que tinha, né? O que continha no nosso vetor de 8 posições V foi selecionado aí entre positivo e negativo. A gente fez aí a fluxo, né? E foi selecionado, foi escolhido, né? Enfim, como você quiser chamar. Agora precisamos ordenar cada um desses dois vetores, o positivo e o negativo. Vou abrir e fechar o bloco já e mudar aqui o comentário de comando de fluxo para comando de ordenação. E o comando de ordenação funcionará da seguinte forma: se o que conter aí, ou melhor, desculpa, como estamos acostumados, temos que fazer o for dentro do comando for, né? Quando estamos fazendo a ordenação. Então, agora sim, a x, né? O índice x será utilizado. E o x atribui i mais 1, que é o vetor, que é o índice do comando for de fora. Enquanto x for menor que 8, x mais mais. Abre-se e fecha o bloco dele também. E agora sim, se o que conter no vetor P de positivo índice i for maior do que houver no vetor P índice x, então o seguinte bloco acontecerá. Vamos só recapitular a lógica aqui. Se ele está pedindo em ordem crescente, né? O enunciado. Então crescente é o que? Do menor para o maior. Então, se o que tiver na frente for maior do que o que tiver, se atrás for maior do que o que tiver na frente,
significa que está errado, né? Tem que ser do menor para o maior. Então, se o que tiver antes for maior, está errado. Então, o que vai acontecer? A variável auxiliar vai armazenar temporariamente o que conter em P, no vetor P, posição I, e a variável, o vetor P na posição I vai receber o que tiver em P, posição X, e por último, no vetor P na posição X vai receber o que continha aí na variável auxiliar temporariamente. Legal, vamos só ver se está certinho. A auxiliar recebe P em I, P em I recebe o que tinha em X, e o que tinha em X recebe o que estava temporariamente em algo, certinho. Acabou? Não, né? A gente só ordenou os positivos. Temos que fazer a mesma coisa com os negativos. Ok? E agora a gente tem que parar e pensar o seguinte: o que seria a ordem crescente dos números negativos? Seria de menos 1 a um número maior negativo. Por exemplo, vou usar aqui menos 1 e 14. Como seria a ordem crescente? Seria menos 1 e menos 14 ou seria menos 14 e menos 1? Bom, na minha concepção, quanto menor o número, menor ele é. Ou seja, o 14 é o menor. Aí vai também de interpretação, né, de cada um. Eu acredito que a ordem crescente dos números negativos sejam quanto maior, entre aspas, o número negativo, menor ele é, né? Supomos que tenha menos 1, menos 5 e menos 14. O menos 14 é o menor número, certo? Então vamos mudar aqui apenas o nome dos vetores de P para N. Porque vai continuar a mesma linha de raciocínio aí dos positivos. Ok? Por último aqui, vamos fazer um comando for para ser um comando de exibição. E se nós printarmos tudo que tiver no vetor P e no N, vai ter o valor 0 em algumas posições que não serem usadas. Concorda comigo? Porque e o 0 não é negativo nem positivo aqui, como eu já falei, né? Como a gente combinou no começo do código aí. Então, para não aparecer os zeros, que nos atrapalhariam na ordem crescente, dos negativos e dos positivos, nós podemos fazer o seguinte: se o que tiver no vetor P índice I for maior que 0, então abre-se um bloco, fecha-se ele de uma vez, printf, para mostrar o positivo. Positivo, percentual aí, fecha aspas duplas, vírgula, variável positivo em índice. Fechamos o comando printf. Caso contrário, um else dizendo que nada acontece. Ou seja, se ele for maior que 0, ele pode aparecer.
Agora, se ele for 0 ou menor, não pode. Menor não vai ter porque nós já ordenamos, né? Mas pode acontecer do 0 estar em alguma das posições do vetor P. Então, nós já eliminamos a possibilidade de ele aparecer nesse bloco e nesse printf, certo? Vamos ver se está certo, printf, positivo, tarará, 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 certo. Temos que fazer a mesma coisa agora com o negativo. Ok, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para economizar tempo aqui. E, em vez de P, será o negativo. E o negativo é o contrário, né? Se o negativo que contiver um negativo aí for menor do que 0, ou seja, não é para mostrar 0 também, então sim, vai mostrar o que contiver, vai mostrar o printf negativo e o que contiver no vetor n de negativo. Sendo assim, podemos já apertar F11 para saber se o programa está correto ou não. Vamos lá, F11, para compilar e executar, ele pediu o número. Vamos começar aí com 10, menos 10, 8, menos 22. Vamos informar os dois zeros também. Menos 7, menos 4. Isso aí, só esquecemos de pular uma linha cada vez aqui, né? Aqui ele mostrar. Vamos lá de novo. 10, menos 10, menos 7, 0, 0, 6, 22 e menos 14. Então, vamos lá, olha só, ele está mostrando a ordem crescente do negativo. O que é a ordem crescente, como eu disse? Quanto mais próximo do zero, os números negativos, maiores eles são. Então, na minha concepção, a ordem crescente dos números negativos é essa aqui. Menos 14, menos 10, menos 7. E a ordem crescente dos positivos é quanto mais longe de zero, maior ele é, né? Então, 6, 10, 12, 6, 10, 22 e por aí vai. Vamos fazer de novo? Vamos fazer agora com apenas um número positivo. Menos 7, 8 vai ser o nosso número positivo, menos 6, menos 22, menos 120, menos 8, menos 4, menos 11 e tá aí. Menos 120 é o menor e o único positivo que existe é o 8. Podemos fazer o contrário também. Vamos dizer um número menos 22. Vamos dizer que é o único. Nesse teste vamos fazer apenas dois números negativos, ok? 14, 7, 120 positivo, 131 positivo, menos 131 negativo, 88, 20 e tá aí. O menos 131 é o menor dos negativos, o 22 é o maior dos negativos. O positivo, o menor é o 7 e o maior é o 131. Então, acredito que atendemos com excelência o que o nosso enunciado pediu. Ok? Espero que vocês tenham tirado proveito dessa videoaula. Espero ver vocês na próxima. Se tiver algum erro aí, comenta no vídeo. Se não tiver, deixa o seu like. Faz alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica e por aí vai. Vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço a todos.